Olá, gente. Boa tarde. Quero agradecer o carinho de vocês, né? Tô aqui ao vivo na Vibe Mundial. Como sempre, para quem conhece o nosso programa, Sagrado Falando de Axé, eu vou primeiro bato um papinho com vocês nesse primeiro bloco, e no segundo bloco do programa eu vou estar jogando para vocês. Então são perguntas que a gente, muitas vezes, para uma pergunta, eu queria dizer isso para vocês, é importante também que eu diga, reflete uma outra situação que a gente tem que, às vezes, dar uma olhada melhor no jogo para poder estar respondendo vocês. Muitas vezes uma pergunta tem a ver com uma série de outras situações da nossa própria vida, do que a gente está vivendo, de como a gente está. Então eu tento aqui, quando eu faço esse trabalho, quero dizer para vocês, deixar bem claro, que não muitas vezes é o sim e não, que eu pergunto ao Ibo e dou uma olhadinha para ver como é que a pessoa está naquele momento, mas a gente precisa, às vezes, de uma consulta completa, a gente precisa, às vezes, de uma orientação melhor. Então, no segundo bloco, eu vou estar atendendo vocês. Então, se vocês querem fazer uma perguntinha, porque às vezes a gente fica numa situação complicada com a vida, né? A gente quer saber alguma coisa, quer discutinar, a gente quer entender o problema que a gente está passando. Então, eu vou estar aqui com o Jogo de Búzios no segundo bloco, atendendo vocês pelo telefone da Vibe Mundial, 0 operadora 11 3171 0221, 0 operadora 11 3262 4490. Estou ao vivo no estúdio e também pela live do Facebook da Vibe Mundial. Mas peço a vocês que compartilhem, deem seus likes, que isso é muito importante para nós, essa interação, porque a gente precisa ter uma resposta desse trabalho que a gente faz. Então é importante que você também interaja com a gente, né? Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente começar a bater um papinho no nosso programa agora no primeiro bloco, né? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Isaías 55, versículo 8. O que eu queria falar hoje? Hoje eu queria falar das desigualdades, né, que a gente tem vivido. A gente está vivendo um momento difícil. Há muita desigualdade social, econômica, né? Muitas vezes a pessoa financeiramente se pergunta por que passa tanta prova. Por que no momento que você se pergunta, será que é esse o propósito de Deus na minha vida? É passar provas, é viver sempre numa situação complicada. Às vezes você tem momentos que a coisa parece que vai acontecer, que está tudo caminhando, daqui a pouco volta tudo para trás, ou congela, parece que as coisas ficam bagunçadas logo em seguida. Você quer entender um pouco a gente na vida, quando a gente passa por esse caminho, né, por esse destino que a gente está aqui hoje, porque isso é um destino, né? A gente sabe que a gente vai ser recolhido um momento. A gente tem que partir dessa para uma outra em algum momento. A gente vem com um dia de aniversário, né? Que a gente sabe que nasceu naquele dia. A gente só não sabe a data da nossa partida, mas a gente sabe que a gente não vai ficar eterno nessa terra. E nós temos um caminho, um destino nesse meio termo, né? Então as pessoas, elas ficam muito fracas em alguns momentos da vida e pensando exatamente o que eu estou dizendo. Sobre as desigualdades, por que uns têm muito, outros não têm nada, por que você não poderia hoje estar numa situação melhor de vida, por que a tua vida muitas vezes fica complicada, por que você não consegue realizar teus sonhos, realizar teus desejos que está aí dentro do teu coração, né? Então isso tudo mexe com a gente, isso tudo prova a nossa fé. No momento que você enfraquece, você fica sem acreditar, né? Porque você pensa assim, será que esse é o propósito de Deus na minha vida? Será que Deus está vendo tudo que eu estou passando? Né? Será que eu estou aqui invisível, né, aos olhos de Deus, ou aos olhos dos orixás? Será que não tem alguma coisa errada? Então, a gente vivencia momentos difíceis, né? A gente quer acreditar em dias melhores sempre. A gente precisa acreditar, precisa perseverar, a gente precisa
em algum momento da tua vida, você vai ter que ter força. Você não pode viver nessa fraqueza, né? Você não pode viver adoecido na alma, né? É como se você tivesse num flagelo. Você está flagelado, você está aí hoje querendo que Deus olhe por você, você está querendo que Deus faça por você, você está à procura de um milagre, né? A gente, muitas vezes na vida, a gente vive assim. A gente, quando eu lido com as pessoas, muitas delas dizem assim para mim: nossa, pai Anderson, mas eu já procurei tanta ajuda na minha vida, nunca tive. Outras pessoas dizem assim: eu já gastei tanto dinheiro com essas coisas, pai, e nunca tive resposta. Outras pessoas dizem assim: olha, pai, me decepcionei muito com a religião, eu estou muito decepcionada com a religião. Muitas pessoas também tiveram experiências não muito boas, né? E guardam isso dentro delas e dizem: não, eu prefiro praticar do meu jeito, eu prefiro fazer do meu jeito, que eu não quero mais procurar ajuda porque eu tive muita decepção. A gente sempre tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Eu sempre digo que é você deixar pra lá o teu momento onde você precisa se cuidar. Existe uma necessidade de você cuidar e você fala assim: não, eu não vou mexer com isso, eu não quero saber disso agora, Deus está vendo tudo, eu não vou precisar fazer absolutamente nada. E existe um momento que você vai precisar fazer. Porque senão, o que acontece? Existem as chagas que são espirituais. Essas chagas, elas são perigosas. Porque as pessoas lidam com a depressão, por exemplo, como se fosse uma situação só emocional. E a depressão, ela pode ser de fundo espiritual. É aquela fraqueza que você sente, uma impotência muito grande de viver, né? Você não tem mais vontade de fazer as coisas, você vai perdendo aquele encanto pela vida, você vai perdendo aquela alegria que você tanto teve na tua vida, de você achar. Porque quando a gente acredita em dias melhores, a gente se entusiasma. Quando a gente acredita no futuro, a gente fica muito mais feliz, porque você ainda tem uma esperança de que as coisas possam mudar, tem esperança de que tudo pode acontecer e tudo pode ser diferente na tua vida. Mas quando você perde essa esperança, quando você tem uma desilusão com a vida, e você não quer mais, você fala: não, eu não vou buscar mais ajuda, eu cansei, eu não quero mais, eu estou muito triste, estou decepcionada com as pessoas, eu estou decepcionada com a religião. Você passa a ter sérios problemas. Eu sempre digo isso, né? Porque existe um momento da cobrança. E essa cobrança é espiritual. A gente não pode passar por essa vida sem também se resolver espiritualmente. A gente precisa estar bem resolvido na parte espiritual, né? Eu digo aqui que é o espiritual, porque o espiritual é o primeiro passo, né? Na minha concepção de vida, por tudo que eu já vivi até hoje, por toda a experiência que eu trago aqui para vocês. Eu acredito muito que essa experiência vale muito, né? Essa experiência é o maior tesouro que eu tive na minha vida. De dizer para vocês que, pelo tudo que eu passei, eu acho que quando você consegue se resolver na parte espiritual, quando você consegue ter essa esperança, quando você consegue estar entusiasmado com tudo, você consegue se resolver na parte emocional. Você consegue ter uma alegria que até então você não conseguia sentir. Você consegue ter algo dentro de você que acende, que até então, se você não tiver isso, você vive apagado. Você não consegue sorrir de verdade, você não consegue se ver de verdade, você não consegue se encarar de verdade. Porque tem pessoas que não conseguem nem se olhar. Elas não se olham no espelho para que elas não possam enxergar aquela tristeza que elas têm dentro delas, né? Aquela mágoa com a vida. Então a gente precisa aprender a lidar com a nossa energia. Porque a desigualdade também estava escrito. Essa procura da fé hoje, essa procura de Deus, né? Essa busca incessante de uma palavra, essa busca incessante de você se descobrir seu destino, o que está acontecendo, por que tanta injustiça, né, com você. Isso faz parte do que está escrito, né, na Bíblia mesmo. A gente vai buscar, você vai ver. Eu não sou evangélico, eu tenho muita coisa com o catolicismo, né, porque eu fui batizado na Igreja Católica, mas eu sou, me iniciei no candomblé, hoje eu toco minha umbanda, tenho minha responsabilidade espiritual,
mas eu não deixei as minhas crenças de lado. Eu tenho que ter aquelas crenças para que elas me deixem com essa chama acesa. E é essa chama que vocês precisam ter, né? Essa chama não pode se apagar. Porque eu vejo muitas pessoas tristes. Eu vejo muitas pessoas amarguradas. Eu vejo muitas pessoas que não estão conseguindo se ver. Estão com medo de viver, né? Estão perdendo o desejo de ser feliz, né? Porque não vê uma luz para que isso aconteça. Muitas vezes você está aí perdendo muita coisa, perdeu o seu caminho na parte financeira, né? Busca alguma coisa. O vazio, ele é perigoso. O vazio, ele é muito perigoso. Ele ecoa. Esse vazio que a gente tem dentro de nós ecoa sempre para o negativo. Ele vai buscar, parece que é um portal que vai buscar sempre coisas negativas. E você acaba preenchendo isso com insegurança, com medo, né? Com a fadiga, o cansaço de viver. As pessoas estão cansadas. Então, quando você, em algum momento, né, da sua vida, você se sentir frágil, você sentir esse vazio, você precisa buscar preencher com a esperança, com entusiasmo, com alegria, né? Com a felicidade de acreditar que tudo vai melhorar, porque para Deus nada é impossível e vai. A gente precisa acreditar mais, né? Existem momentos na nossa vida que a gente não fica, parece que a gente se desconecta de nós mesmos. A gente fica desconectado. Parece que a gente não sabe, a nossa cabeça flutua, né? Existe uma coisa com a cabeça que eu sempre disse, a nossa cabeça nos individualiza, né? Que faz com que você seja diferente de muitas pessoas, porque a gente tem pensamentos diferentes. A nossa cabeça nos leva ao nosso destino, né? É a síntese das encruzilhadas. Por isso Exu fala nas encruzilhadas, porque nós temos as encruzilhadas da vida. Exu fala muito nas encruzilhadas, porque quando você olha para as encruzilhadas, você vê vários caminhos. E a nossa cabeça, ela vai buscar sempre um caminho para a sua vida. A tua cabeça busca um caminho. Você precisa ter uma direção. Você precisa ter um alvo, né, para você atingir. Você precisa buscar algo na sua vida. Porque esse vazio, quando você está vivendo sem ter esperança, está vivendo sem ter esse entusiasmo de viver, gente, eu falo para vocês, traz uma tristeza tão grande, é uma tristeza tão profunda, que as pessoas estão vivendo isso nesse momento, com todo esse caos que a gente está vivendo, com essas desigualdades sociais, né? com essas injustiças que a gente tem visto no mundo, tantas injustiças, né? E você fica aí se perguntando, que momento é esse que nós estamos vivendo, né? Às vezes tem gente que se pergunta, por que eu estou vivendo para ver isso, né? Por que eu estou nesse momento vivenciando isso? Porque a gente precisa se abraçar e abraçar a espiritualidade. É importantíssima a espiritualidade. Vai chegar um momento em que as pessoas vão ter sede, né? Sede de se religar à fé, sede de se preencher na fé, sede da palavra de Deus que você tem que ouvir. Como eu estou dizendo aqui agora, é uma palavra, né? Não sou evangélico, não sou fissurado nessas coisas, eu acredito e creio em Deus e também nos meus orixás. Porque eu trouxe comigo, né, isso, e sei lidar com essas energias, e sei lidar com tudo isso, sem fanatismo, né, sem ficar aqui dizendo para vocês que só o candomblé salva, ou que só a Umbanda salva, e não é isso que eu quero dizer para vocês. Eu quero dizer para vocês que a gente precisa se preencher de algo, e de algo muito positivo. A gente precisa se preencher daquilo que você realmente pensa e tem desejo. Você precisa se preencher do melhor. Quando você se preenche do pior, quando você perde, né, a direção, quando você perde o seu sonho, você deixa o seu sonho de lado, né, você deixa de sonhar, você está perdendo parte importante de você. Você está perdendo parte fundamental de você, que é o seu eu, né, que é a sua alegria, o seu positivo, aquilo que está aí
querendo se ascender, né? Porque tem pessoas que perderam muitas coisas. Elas olham para trás e falam assim, gente, eu não consigo mais recuperar o que eu perdi. E elas olham para frente sem perspectivas, né? Elas não conseguem enxergar um futuro. Elas não conseguem enxergar mais nada. Isso é muito triste para o ser humano, porque nós precisamos nos preencher de algo bom. A gente precisa se preencher de coisas boas, positivas, né? A gente precisa acreditar. E esse acreditar vem com a fé. Esse acreditar é você olhar para dentro de você e dizer, não, eu não vou acreditar que eu vou ficar sem nada. Eu não vou acreditar que eu vou ficar sem caminho, sem o meu destino, sem minhas coisas, sem aquilo que eu desejo. Eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que eu vou ter tudo. Eu quero acreditar que eu posso. Eu quero acreditar que tudo pode mudar num piscar de olhos. Porque pode, né? Porque para a espiritualidade nada é impossível. Só depende de você e do seu primeiro passo. Daquilo que você acredita, daquilo que você se preenche, daquilo que você abraça para você. A gente chega um momento, uma hora na nossa vida que a gente cansa. E eu vejo as pessoas muito cansadas. Quando você vai falar de fé para elas, elas falam, nossa, pai, mas eu já tentei de tudo. Eu já procurei muita coisa. Olha, eu faço o Pai Nosso todo dia, eu deixo minha velhinha do meu anjo da guarda acesa, eu tomo meus banhos, eu faço tudo que me manda, eu faço tudo direitinho e parece que nada muda, parece que eu não tenho resposta de nada. E a pessoa se revolta, a pessoa fica revoltada, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, que injustiça é essa comigo? Por que eu não tenho algo que me preencha de bom, algo que venha me provar essa fé que eu tenho? Me provar tudo que eu faço, todas essas ações que eu tenho feito. Sim, a gente precisa muito disso. Mas a gente precisa perceber quando a gente também não está bem. Quando não é que você está deixando de ser verdadeiro. É que muitas vezes a gente quer acreditar, mas a gente se engana. Porque a gente não está acreditando de verdade. Você está se enganando, você pensa que você acredita, você pensa que você tem esperança, você pensa que tudo está dando certo para você, na fé, que você está fazendo tudo certinho, e você não está tendo resposta, porque muitas vezes alguma coisa dentro de você também ainda não está bem resolvido. Não é que eu quero culpar a pessoa pela fé dela, e nem pelas ações. É que tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. Jó esperou muito, né? A ponto, como eu já disse aqui para vocês, a esposa de Jó diz, Jó, amaldiçoa esse Deus, porque você já está para morrer, Jó. Para com isso, Jó. Deixa isso de lado, para de acreditar nessas coisas. Ele disse, tu está falando como uma louca, né? Ele falou para a mulher. Ele queria acreditar e acreditou. Ele queria acreditar de verdade que dias melhores viriam. E Deus, no momento certo, ele fez ali o seu milagre, né? Deus, no momento certo, ele veio e preencheu a vida de Jó de coisas boas. Então nós temos que acreditar e não deixar para lá. Porque chega uma hora que a gente se engana com a vida. A vida é ardilosa muitas vezes. Viver é para os heróis. Porque a gente precisa saber viver, né? E nós temos que ser grandes heróis na fé. Nós temos que ser grandes guerreiros, né? A gente não pode deixar nossa fé de lado. A bagagem que você tem para levar e que ninguém te rouba, né? É a tua fé. Ninguém vai roubar isso de você. Você acreditar que você vai ser feliz, ninguém vai roubar isso de você. Você acreditar que você pode, que Deus não esqueceu de você, quem vai roubar isso de você? Ninguém vai roubar. Então a gente vive momentos difíceis, né? Momentos muito difíceis, de grandes desigualdades, de grandes injustiças, né? Que a gente tem visto aí agora, né? De momentos onde a gente fala, meu Deus, já estava difícil agora, como é que vai ficar? Né? Se já estava muito difícil, como a gente vai viver esse momento de agora? Mas a gente não pode se perder. A gente não pode deixar os sonhos de lado, né? Aquela esperança de dias melhores, aquela esperança das coisas vibrarem no teu caminho, da forma que você gostaria que vibrasse, né? Trazendo alegria. Porque o mundo está tóxico,
O mundo está poluído. Muitas vezes a aflição que está no ar, né? As angústias que estão no ar de muitas pessoas, as amarguras que estão pairando aí no ar, isso intoxica a gente quando você não está preparado para o teu positivo e preencher esse vazio com coisas boas. Você vai acabar preenchendo com isso que está no vento. E o vento está trazendo o quê? Né? Muitas pessoas passando dificuldades, muitas pessoas perderam entes queridos, a gente está vivendo momentos difíceis, né, do país. Então a gente precisa ter essa bênção, né, ter essa graça de sentir a presença dos orixás na tua vida, do seu santinho que está aí, que não te abandonou. Porque eu costumo dizer o seguinte: se você tivesse hoje a permissão de encontrar com seus guardiões, cada um de vocês, né? Eu gostaria muito de ter essa graça, essa bênção, de ver as pessoas encontrando, cada um com o seu guardião. Será que o que eles diriam para vocês, né? Você já imaginou você conversando com seu guardião, aquele que busca coisas boas para você, aquele que é emissário, que é o grande mensageiro, aquele que vai buscar aquilo que você precisa, que vai te preencher? Você já imaginou você conversando com teu Exu, que é o seu guardião, com a sua pombagira? O que você pediria? O que você falaria? Né? O que você diria a ele nesse momento? Então nós temos que ser muito sinceros, porque mesmo não vendo, né? Mesmo não estando tão próximo fisicamente, né, disso tudo, porque é muito espiritual, você tem que se olhar e enxergar esse povo. Enxergar esse povo de verdade perto de você. E dizer para eles o que você gostaria que eles fizessem por você. Porque, gente, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, e quando a gente não sabe qual o nosso sonho, o nosso desejo, fica muito difícil também para o guardião, né, que vocês carregam, todos nós carregamos, saber para onde vai. O que ele vai buscar para você. Porque tem uns que procuram prosperidade, outros procuram ser felizes no amor, outros procuram saúde, outros estão procurando uma casa própria, outros estão procurando um equilíbrio financeiro, outros estão procurando... gente, é muita coisa. E há muita coisa envolvida nisso. E há muita coisa envolvida no mundo espiritual. Não que não merecemos. Nós merecemos sim. Nós somos dignos das nossas bênçãos. Mas nós temos que ter uma postura diante da nossa fé. Nós temos que ter lealdade àquilo que a gente acredita, para que a gente se preencha de coisa boa. Eram essas palavras que eu queria dizer para vocês. Acho importante dizer isso, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas não podem viver no medo, na insegurança. Não será que ele existe, Deus? Será que os orixás estão olhando tudo que eu estou passando? Será que eles me abandonaram? Então, no momento que a gente está fraco, a gente fica assim. E a gente não pode se permitir a isso, né? Então, existem ações pequenas, que são os banhos, né? As velas que vocês podem estar fazendo vocês. Existem também as grandes ações, que são ebós, que é coisas mais, né, que você aí entra com mais profundidade no caminho da pessoa, para ajudar a pessoa. Mas quando a gente sabe que a gente não está bem, a gente precisa buscar ajuda, viu? E eu digo amém por essas palavras, né? Eu mesmo digo amém, porque essas palavras soam como uma oração para vocês. Isso é uma oração, né? São palavras que tocam o coraçãozinho de vocês, que não é só um, dois que está assim, e que não é uma nação, né? Nós somos uma nação que está assim, né? Com essa desigualdade, com muita coisa acontecendo, e a gente pede a Deus que tudo mude. Bom, gente, queria dar meu telefone de contato para vocês, de consultas, né? 0 operadora 11 9 8419 5090. É 0 operadora 11 9 8419 5090. Dizer para vocês que eu atendo ali ao lado do Metrô Saúde, bem pertinho de vocês, né? É uma quadra, minhas consultas não são caras, dá para você se consultar, dá para você entender um pouquinho tudo isso. Eu atendo Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, e também atendo o interior de São Paulo e as grandes capitais. Até fora do país a gente atende, né? É sob depósito bancário, né?
e é 1 hora de consulta. Você não precisa dizer nada, o jogo vai falar com você e atendo pelo WhatsApp, por mensagem de voz. Depois você faz as perguntas que você quiser. 0 operadora 11 98419 5090 e dizer que eu estou ali também na Belmiro Sampaio, consagrado falando de axé. É uma loja que, na verdade, a gente está vendendo ervas, vendendo artigos religiosos. Para vocês que querem, deem um pulinho lá, né? Tem ervas frescas, vocês podem encontrar velhinhas, essas coisas. E eu quero agradecer o carinho de vocês, né? Dizer que eu estou toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, aqui na Vibe Mundial. Dizer para vocês que eu sempre tive muita felicidade por ser ouvido por vocês, por tocar o coraçãozinho de vocês e abrir meu coração aqui também. Motumbá, Motumbaxé.